Olá pessoal, hoje eu vou explicar um pouco para vocês sobre o novo Drast. Bom, vamos lá. Aqui está toda a parte esquemática do desenho dele, todas as medidas, tudo explicadinho, todo o desenho. Isso era a ideia principal dele, feito em 2D, aí estava a estrutura, todas as peças, tudo desenhado, porque a ideia desse momento aí era fazer o Drast de acrílico. No entanto, a gente teve umas mudanças e eu vou explicar nesse vídeo aqui. Bom, aqui temos aqui todas as peças, peça 1, peça 2, todas as medidas e inúmeras peças que vão formar a estrutura do Drast. Cada peça com as suas medidas, suas especificações, e a peça aí, ó, 4 equivale ao 4 naquele projeto inicial, a 1 vale a 1, e por aí vai. E tá todas as peças aí de cada função do Drast. Aí a parte interna, aí as pecinhas periféricas, que seriam da garra, das estruturas que fariam o Drast ter suas demais funções. Por exemplo, aqui a gente tem a câmera, aí todo o lastro, todo o cálculo do lastro, que não foi muito bem sucedido. Afinal, eu considerei o Drast como uma caixa enorme feita de acrílico. Então, acabou que ele teve um valor de peso, uma força-peso muito alta, e ele acaba afundando. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu decidi fazer um modelo didático de caneta 3D. Então eu vou pegar e vou colocar uma folha de acetato aí em cima. Acetato nada mais é do que um plástico que é transparente. E aí, por cima do acetato, eu vou passar a caneta, formando assim o desenho. Além disso, o acetato é uma ótima opção para isso, já que estamos falando de algo que é muito quente, que a impressora 3D é como se fosse uma cola quente, só que mais precisa, a caneta 3D no caso. E o acabamento dela não fica muito bom, fica bem grosseiro, como se fosse uma cola quente mesmo. Então o acetato vai ser muito útil para usar a caneta 3D em geral, porque ele vai deixar pelo menos um dos lados liso, com uma aparência boa. Enquanto o outro, como dá para ver no vídeo, fica todo falhado, todo enrugado, como se fosse realmente uma cola quente passada ali. E aí eu vou contornando todas as peças, começando aí no caso pela estrutura em si do Drast. E vou contornando linha por linha e vou fazer isso com todas as pecinhas para daí conseguir montar e formar a estrutura do Drast em si em miniatura, é claro. Bom, lembrando que cada linhazinha desses quadradinhos que dá para ver na folha equivale a 2 centímetros na vida real. Então ela acaba sendo uma escala bem grande, ou seja, pouco aí no desenho equivale a muito na vida real. Por exemplo, esse Drast em miniatura que foi feito, aí as pecinhas, tudo mostrando aí, ele na vida real teria 44 centímetros de comprimento e de largura também. Então ele seria muito grande, e aí estão todas as peças que eu fiz de cores variadas, verde e bege, os pés, as peças, e eu vou juntar tudo. Bom, aí todas as peças, as partes de cima, a parte do fundo, eu fiz uma parte de cima ali já com acetato sem estar preenchido, para a gente conseguir ver internamente. Os pés vão presos dessa forma, embaixo. Ali atrás já tem as caixinhas e vou juntar tudo. Bom, aí está o Drast finalizado em miniatura, é claro. Lembrando que essa versão teria 44 por 44 centímetros. E aí nós temos toda a estrutura dele feita em caneta 3D, com acetato, que foi muito importante. Lembrando que eu deixei transparente ali para conseguir ver a parte interna. Tem espaço para os motores. Ali onde está o dedo seriam 2 motores verticais que fariam ele subir e descer, e poderia até inclinar de algumas formas. Onde tem as gradezinhas ali de verde, seriam também 2 motores que fariam ele para frente e para trás, o que faria ele se locomover no caso, né? A caixinha na frente ali seria onde ficaria a câmera, e o pezinho ali é o pé que faz ele se movimentar e grudar no chão mesmo. As 2 caixinhas laterais seriam para bobinas, assim como tinha no Drast Boreal, que era uma bobina, um motor que fazia uma linha, uma bobina de subir e descer para fazer coletas. Teríamos 2 desses nessa versão. Bom, ali do lado onde tem esses 2 furinhos seriam as lanternas, e ali no caso tivemos alguns erros, né? Pode ter sido de medida, pode ter sido da caneta, que seriam os erros. Por exemplo, essa caixinha da câmera deveria entrar naquele vão, não acabou entrando, pode ser um erro de medida, e também pode ter sido um erro, uma margem de erro que existe na própria caneta 3D. Mas como é a primeira vez que a gente utilizou esse material, então a gente acabou não importando tanto. Afinal a estrutura em si era o principal, que nós percebemos que foi uma estrutura muito legal, muito bem feita. Aí no centro ali
teria mais uma câmera, uma garra mais precisa. No entanto, nós percebemos que essa estrutura seria muito grande e bastante, digamos, não seria tão útil, porque nós temos muito espaço interno e não vai ser utilizado tudo isso. Ou seja, teremos muito ar que poderia fazer ele boiar. Embora o acrílico seja mais denso do que a água, ele ainda acabaria boiando por a quantidade excessiva de ar interno. Então nós mudamos o design, mas nesse momento essa versão parecia ser a melhor opção. Afinal, nós não sabíamos o quanto de espaço interno a gente ia precisar para a eletrônica, mas essa versão do Drast vai ser feita com fio. Essa versão que vai ser chamada de Drast Genesis, ela será feita com fio, então a parte interna da eletrônica não precisa ser tão grande. Afinal, não vai ter uma eletrônica de fato interna, não vai ter que ter alimentação, não vai ter que ter a parte computacional, afinal todos os componentes irão para fora d'água por um fio e lá eles serão devidamente alimentados e direcionados cada um para suas funções. Então foi importantíssimo fazer essa versão em miniatura para a gente entender isso também, a quantidade de espaço interno, a hidrodinâmica da peça, e isso foi interessantíssimo, além de a gente aprender a utilizar uma nova ferramenta que é a caneta 3D. Foi muito importante para a gente conseguir visualizar de que maneira foi feita, de que maneira seria feita essa versão do Drast. Ela seria feita totalmente em acrílico de 1,5 cm de espessura, ou seja, seria uma placa bem grossa, e ficaria um drone bem grande e pesado, o que eu acho que já chega disso em todas as versões do Drast. Essa era a principal característica dele, ele era muito grande e tinha muita massa. Então decidimos mudar um pouco o foco. Essa versão seria totalmente igual às outras, seria grande, com muita massa e talvez com pouca eficiência. Afinal, os motores precisariam de muita potência para poder fazer toda essa estrutura se movimentar com velocidade, e além disso, a falta de hidrodinâmica, a quantidade de material, o ar interno, tudo isso iria ser extremamente desafiador e iria atrapalhar muito o funcionamento dos motores. Afinal, como eu falei, os motores precisariam de muita potência. Bom, e outra vantagem que nós podemos perceber é a questão dos pés, que foi muito bem, desliza muito bem. Bom, aqui dá para ver a nova versão do Drast feita em desenho 3D. Essa foi o primeiro desenho que a gente fez, a gente não sabia desenhar em 3D e começamos a desenhar novos modelos do Drast. Aí temos 2 motores centrais e 2 laterais. E inspiramos num desenho de arraia, um animal marinho, né? E fomos modificando e transformando no que seria o Drast. Bom, nessa versão aqui já temos um Drast mais aprimorado, mais melhorado, já com as telinhas de proteção, com um espaço interno. E essa mudança de cores seria mais para entendermos o que cada peça é dentro do projeto. Então mudamos, antes teríamos 2 garras que iriam ser bobinas, agora temos somente uma. E também a garra mais precisa, tipo a mão robótica que fizemos já na Corporação Piarro, de MDF, só que dessa vez será de acrílico com servos motores à prova d'água. E essa é a versão quase final do Drast. O desenho que chegou no limite, esse vai ser o Drast vai ser dessa forma, só que eu disse quase final porque nos próximos vídeos eu vou revelar como realmente vai ser o Drast. Esse foi o desenho antes do desenho final. As mudanças desse para o final são pequenas demais, são muito pequenas, foram adicionadas somente algumas outras estruturas que poderiam auxiliar no seu funcionamento. Nada demais, e futuramente, talvez daqui umas 2 semanas, eu já traga o Drast pronto. E aí estão as peças, as suas hélices toroidais, a tampinha e as grades de proteção. E foi basicamente isso o vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção e pelo apoio ao projeto Drast. Em breve eu trago mais sobre o Drast Genesis. Valeu e fui!